Vamos lá, meus amados. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 em adiante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Vamos orar? Meu querido Pai amado, nesta noite queremos lhe agradecer pela graça e pelas suas misericórdias, Senhor, que sem elas o que seríamos? Mas assim que nós possamos ser direcionados, conduzidos para o centro da sua vontade e principalmente apto a poder enfrentar todos os desafios da vida e aptos a derrotar os Golias que podem se levantar nas nossas vidas e se apresentar em intimidação, se apresentar para amedrontar-nos. Mas quem está com o Senhor certamente vencerá, certamente receberá a sabedoria e as devidas diretivas para vencer. Espírito Santo, lhe agradeço por essa noite, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. 1 Samuel 17, 1, já vou lendo, olha o que diz a palavra do Senhor. Ouve, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Olha isso, que alto. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecido com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolhem um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nós servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Assim disse Golias, não o Senhor, assim disse Golias. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Há um dia para Golias desafiar. E nós vamos ver isso. Há um dia, talvez essa semana você foi desafiado por seu Golias. Por seu Golias, de várias formas. Mas continua dizendo Golias: mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Bom, quem jamais ouviu falar de Golias? Davi e Golias é talvez, certamente, uma das histórias mais populares da Bíblia,
né? Desde filmes, desde histórias, até mesmo os próprios gentios que não conhecem, inclusive, a palavra do Senhor, já ouviram falar acerca de Golias. E quantos já, inclusive, avistaram já um Golias ou apenas ouviu falar dele, já conhecem o som da voz de Golias, ou já avistaram ele muitas das vezes. Por que, Pastor Cristo? Porque o desafio de Golias para o povo de Israel, ele vai chegar. Porque o propósito do exército filisteu, que simbolicamente representa que as obras das trevas, é avançar e conquistar e tomar espaço dos israelitas, do campo israelita. Que espaço? Tomar a sua casa, tomar seu casamento, tomar sua vida, roubar sua vida, matar, roubar, destruir, que são as obras de Satanás. E mais cedo ou mais tarde, mesmo se há aparentemente uma certa paz no seu acampamento, pois mais cedo ou mais tarde, Golias se levantará para se tomar à força e pela intimidação parte para que você fica sem espaço, sem a presença de Deus. E isso é muito sério. Só que Golias, ele tem muitas fases. Ele tem muitas faces. Ele se apresenta de maneira muito diferente. Nem sempre nós imaginamos Golias, claro, imponente, mas a imponência pode se manifestar através de um problema ou do desafio de uma vida no dia a dia cotidiano, que atrás desse Golias está as mãos de Satanás, para amedrontá-lo, para lhe paralisar e para lhe impedir ser uma pessoa feliz, realizada e que tenha e mantenha a paz que o Senhor deve produzir em você. Golias, ele tem muitas faces. Sua força está onde, Pastor Cristo? A força de Golias, ela está no que aparente ser, no que aparente ser. Aparente ser. Ele tem tudo aquilo que o homem sem Deus desejaria ter para se sentir seguro. Golias sempre se apresentará mais alto do que todos. Mais alto e mais imponente do que todos. Quando vê um problema, quando vê uma pessoa usada pelo maligno para lhe roubar a paz, para lhe tirar do centro da vontade de Deus, pois sempre ele virá com imponência, não sei se existe esse nome em português, mas ele vai se impor, ele vai usar da sua altura para se impor diante de um povo escolhido. No caso de Golias, a Bíblia diz que ele media quase 3 metros de altura. Não é impressionante você se encontrar aos olhos humanos diante de um colosso assim? Não é intimidador, por acaso? Sim. A força de Golias pode se manifestar no dia a dia, quando uma pessoa se depara frente a um problema que efetivamente mede muito mais do que o seu próprio tamanho. O tamanho de Golias intimida.
E o tamanho daquele que usa sua posição de autoridade para humilhar, destabiliza, obviamente, muitas pessoas, principalmente até mesmo os que se dizem ser de Israel, os que se dizem ser cristãos, mas quando ouvem Golias gritar, volta para sua tenda amedrontados, porque não têm autoridade para enfrentar Golias. Bom, em segundo lugar, vamos falar muito sobre Golias hoje. Golias, ele é insistente. Reparem que Golias é insistente. Várias vezes, repetidamente, todos os dias, Golias saía, usava da sua imponência para oprimir. Ele sai de cena e volta, e volta. Assim é o diabo. A característica de um Golias é justamente a sua insistência. Satanás é um ser insistente. Porque todos os dias a Bíblia diz que ele gritava e desafiava os israelitas para que se levantasse para batalhar. E a quem, meus amados, se parece Saul? A quem se parece Saul e o exército que tremem diante de um Golias? A quem se parece esse exército? Israelita, tá? Quem era Saul no reino de Deus, na perspectiva do próprio Deus? Um rei, sim, mas um rei fracassado. Um rei que era rejeitado pelo próprio Deus. Lembra-se, já vimos a semana passada, que o Espírito Santo tinha se retirado de Saul. Ele não tinha mais Deus. Ele não tinha mais Deus. E ali, se o Espírito de Deus se retira, o que prevalece? O medo. O medo, o pânico, o desespero, a opressão. Por acaso, o acampamento de Saul e seus soldados não seriam o retrato de algumas casas que estão me assistindo nessa noite? Como assim, pastor Cris? Quando o Golias se levanta contra você, a sua atitude em relação ao você conceber essa batalha faz com que demonstre que mesmo você sendo um israelita, um crente, pois quando ele vem contra muitos nessa noite, essas pessoas entram nas suas tendas e digam: eu confrontar Golias? Jamais, jamais se amedrontou. Por que será? Quando Golias grita, quando Golias ameaça, quando Golias chama, pois o medo se apodera de todos em vez de lutar. Pois todos voltam para suas tendas apavorados. Agora, atenção, atenção. Por quê? Porque Saul crê em Deus. Saul desobedecia a Deus, ok? Mas Saul crê em Deus. E todo o acampamento que estava debaixo da autoridade de Saul também cria em Deus. Mas essas pessoas não lutem e mesmo que ela tenta lutar, não consegue vencê-lo. Por quê? Porque Saul, ele não tinha mais o Deus de Israel do lado dele. E o medo
é o próprio daquele que não tem aquele que é maior do que Golias. O medo é o puro sintoma de que o Espírito Santo não está. Gente, eu sou testemunho de várias experiências maravilhosas nesse ministério da Online World Church, de membro hoje. Eu vou até mesmo usar o nome de uma querida membro, a Nirce. Nirce é discípula da minha esposa, da pastora Poliane. Pessoal, era uma mulher que durante anos a Nirce não saía da sua casa. Tudo a apavorava. Depressivo, há ano. Ela tinha medo de tudo. Um dia, ou seja, Golias via todos os dias e ela não tinha força sequer para enfrentar o desafio de Golias. Porque quando via os 3 metros de altura, corria para sua tenda e tremia. E Golias fazia isso e isso todos os dias. Até que um dia, a irmã Nirce entendeu e aprendeu a ser Davi. Porque o único que pode enfrentar Golias é um Davi que entendeu como que se vive uma vida com Deus em santidade. Porque vencer Golias não é apenas coragem, é estilo de vida que agrada a Deus. E a palavra do Senhor veio até Nirce. E Nirce teve fé. Aprendeu a adorar o Senhor. Aprendeu acerca da palavra do Senhor. Davi recebeu uma harpa. Nirce recebeu uma harpa. Instrumentos simbolicamente para se aprender a adorar o Senhor. Nirce aprendeu a se submeter a Samuel, a ter uma liderança que o ensinasse a vencer. E hoje Nirce, meus amados, foi até mesmo na festa dos tabernáculos. Ela tinha medo no passado do avião. Tomou o avião, pegou o avião, feliz da vida, não sentiu nada de medo, não sentiu absolutamente nada de medo, foi feliz e voltou feliz da vida, cheio de Deus. E não está mais com depressão, ela está liberta do Golias. Por que seria diferente de você? Por que seria diferente de muitas pessoas? Porque nem todos, no acampamento dos israelitas, querem ser um Davi. Muitos, mesmo sendo israelitas, são Saul ou são aqueles que se submetem à autoridade de um homem que não anda com Deus. E podem essas pessoas vencer as obras do diabo? Não. Há razão mesmo para se apavorar quando o inimigo vem para oprimir quem realmente não tiver o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos falar sobre Golias hoje e nós vamos falar sobre como ser um Davi à luz da palavra de Deus. Os que não têm Deus, eles vivem pela vista. Eles vivem pela vista. Por isso que e Satanás sabe disso. Porque os que não têm o Espírito ou não querem do Espírito Santo, eles vão viver pelo que eles veem. Então, como Satanás ele é um ser inteligente, astuto, ele vai usar todos os seus sentidos naturais para lhe amedrontar.
Os que não têm Deus vivem pela vista, vivem pela força do seu próprio braço, e sendo assim, meus amados, como lutar contra um enviado do diabo pela força do braço, sendo que o Espírito Santo não está mais na pessoa? Por acaso, meus amados, não tens lido que o amor a Deus lança fora todo medo? Porque tem pessoas que estão oprimidas e desafiadas todos os dias pelo medo. Medo de morrer, medo de cair doente. Muitas formas de medo. O medo, ele entra na vida de uma pessoa quando decide andar por vista e não por fé. Satã, meus queridos, ele é mestre, inclusive, em materializar-se de grande. Se é necessário que ele adopte uma estratégia para se colocar numa altura de 3 metros, a você, ele vai o fazer forte e imponente. Pois eu vos digo nessa noite, para aqueles que vão vencer salvando sua alma, ou seja, para aqueles que vão prevalecer até o fim e vão manter a sua salvação, no dia que Satanás será julgado, porque haverá um julgamento de todos os homens, mas também haverá um julgamento do próprio Satã. Satã, ele vai ser julgado, e todos os demônios também serão julgados. Pois eu lhe garanto que aqueles que serão salvos, que farão parte dessa assembleia, e verão Satanás. E muitos vão falar, que? Esse é insignificante? Esse é Satanás? Esse é Satanás? Esse é insignificante? Não acredito. Acredita sim. Acredita sim, porque este é insignificante. E esse insignificante enganou geração e geração, tomando aparência de Golias. Tomando aparência de Golias, oprimindo pessoas com seus gritos de ameaças, dizendo: você não vai vencer, você sempre foi um fracassado, você sempre foi uma fracassada. Mas para aqueles que têm a luz do mundo, este diz o contrário. Como diz a minha música, inclusive nós vamos terminar com essa música, A Luz do Mundo. Mesmo que seu gigante diga, tu não vai, eu vou te matar. Pois se vocês estão no acampamento certo, e não basta estar no acampamento certo, tem que estar no acampamento certo e tem que ser um Davi, pois assim vocês estarão aptos a enfrentar o seu Golias. Mas por que o mundo? Por que o mundo e pessoas se inclinam diante de Golias? Se rendem diante de Golias? Por que será? Pois por dentro do sistema de Saul, os religiosos que podem até conhecer o Deus de Israel, mas muitos deles são vencidos e derrotados por Golias, porque para entrar no combate, somente com Deus e jamais pela força do braço. Então, meus amados, há muitos no acampamento. O acampamento israelense são todos os crentes, mas nem todos os crentes são Davi. Tomara que você seja Davi. E se você não é Davi, então eu vou ensinar a você ser um Davi. Porque não basta ele dizer,
Vai, enfrente-te o gigante. Não deixa, não permite. Se eu não te ensino a combater da forma que a Bíblia ensina o combate. No versículo 12, olha que diz a palavra do Senhor. Davi era filho de Jessé. Opa, Davi está entrando em cena. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, 40 dias, né? Todos os dias, que opressão, né? De manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, olha que a autoridade de Davi, Jessé era o pai de Davi, olha que ele diz para seu filho, pegue uma arroba de grão tostados e 10 pães e leva-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me algumas garantias de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi era diferente. Tomara que você aprenda hoje a ser um Davi. Davi era diferente. Davi era um homem que, mesmo tendo sido ungido rei pelo próprio Samuel, o profeta de Deus, Davi, ele continuou a se envolver com as ovelhas e servindo seus irmãos. Pois eu lhes falo nessa noite que não é porque você recebe uma promessa por parte de Deus que será rei, porque muitos recebem promessa, e a promessa é talvez simbolicamente que vocês serão reis, pois não é porque você recebeu essa promessa de ser rei, que no dia seguinte Deus lhe fará assentar no trono. Porque tem pessoas que têm promessa e que já quer ver a promessa. E se não vê o amanhã, no dia seguinte, se eles não se vê assentado, Deus não é fiel. Deus me abandonou. Não é assim, meus queridos. A vida para Davi, obviamente, continuava a mesma. Era um pastor de ovelha. Mesmo depois do seu grande encontro com o profeta, Davi tomou posse da sua bênção. Amém. Assim deseja o Senhor que eu seja rei. Então tá. E eu vou esperar, mas eu vou continuar o rumo da minha vida. Pastorear, se submeter a Jessé, obedecer a Jessé. A vida continua a mesma para Davi. O pasto continuava a ser cuidado, mas sem saber, Davi estava se aproximando do seu propósito. Sem saber, Davi estava sendo orientado para seu propósito. Pergunta-me por quê? Por quê? Porque quem mandou Davi a se aproximar da batalha onde iria enfrentar Golias e se destacar em Israel foi Jessé. Porque foi Jessé
que foi usado por Deus para dizer para seu filho: filho Davi, pega o pão e os queijos e vá até o acampamento alimentar os teus irmãos e o comandante. Ou seja, eis aqui o segredo do cumprimento do propósito que Deus tem para você. É ter um Jessé e entender que quando há uma pessoa que Deus colocou sobre sua vida, um homem, uma mulher espiritual, direcionado por Deus, pois mais cedo ou mais tarde, Jessé lhe direcionará na direção do seu destaque, do propósito que Deus tem para você, Davi. Então, mas para isso, é necessário reconhecer Jessé. E Davi tinha nobreza e era um homem submisso à ordem do Jessé. Porque se Davi houvesse dito a seu pai: pai, deixa-me no meu pasto. Não, eu estou cansado, não dá, hoje não. Pois, você sabe o que houvesse acontecido? Não houvesse tido batalha entre Davi e Golias. E Davi houvesse ficado no mesmo lugar onde ele estava, pois obedece às autoridades instituídas por Deus. Porque quando Deus vê essas características de um futuro rei, daquilo que caracteriza um rei escolhido por Deus, é a sua obediência, é a sua submissão e a sua honra, pois ali, obrigatoriamente, Deus usará Jessé. Mesmo se Jessé não é o profeta, não é Samuel, não, mas por causa de Davi e sua submissão, ali Deus vai direcionar ao cumprimento da sua missão. Glória a Deus. O interessante é que Saul, na verdade, já o tinha contratado a Davi. Lembra disso? Ele falou a Jessé, eu vou contratar seu filho. Gente, afinal, ele tocava na harpa, a unção do Senhor vinha, o tormento de Saul, quando os demônios vinham para oprimê-lo, ele se sentia aliviado, ou seja, houve um carinho muito especial de Saul por Davi, porque já o reconhecia como ser um menino de Deus, né? Então, Saul já o havia contratado para estar do seu lado, e antes de assumir seu assento de rei, nós aprendemos que Davi, ele foi ensinado a servir. Quer ser um Davi? Eu estou ensinando a você. Antes de você lançar pedra a Golias, eu tenho que ensinar antes. Porque é muito fácil pregar essa palavra justo no momento em que Davi pegou a funda e a pedra e lançou na testa de Golias. O segredo não está aí apenas. A revelação não está apenas ali, está antes, está no estilo de vida de um adorador, que adorava o Senhor ao ponto de Deus olhar para esse menino, para esse belemita de Belém e dizer: esse me agrada. Davi, ele aprendeu a servir. Davi, a Bíblia diz que ele levou pão, olha isso, ele levou pão para os que estavam na batalha. Glória a Deus! Como é profético e profundo isso!
Então, meus amados, o que nós aprendemos sobre isso? Que todos que almejam ter autoridade no mundo espiritual devem aprender que antes de se assentar como rei, é necessário que Davi sirva o pão e cuida bem das suas ovelhas. Quer ter autoridade no mundo espiritual? Você vai ter que aprender a preparar pão. O que é o pão? É a palavra de Deus. Para que você come, mas também o dê para os seus irmãos, para aqueles que fazem parte da sua casa. Pensas tu confrontar um Golias se o exército e se você não tiver força para se enfrentar Golias? Pois sem a palavra de Deus, sem o pão da vida, sem Jesus, não poderás nada. Porque Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada e nada. Então, um Davi vence Golias, já revelei para você, e você deve já saber que Davi venceu Golias, mas por quê? Porque devemos copiar o estilo de vida de Davi. Ele servia, ele buscava a palavra e a trazia para os seus acampamentos. Um Davi que é Davi aprende que não se alimenta com o pão da... Um Davi que é Davi aprende que também, olha isso, aprende que não se alimenta com o pão da palavra aqueles que não querem combater o bom combate. Porque se dá o pão para quem valoriza pão. E aqueles que estavam na batalha certamente precisavam de pão. Precisava da palavra. Há muitas pessoas que precisam da palavra que vocês estão recebendo. Mas Davi, nem sequer, muitas das vezes, come si mesmo. Há pessoas que recebem o pão e o dão, mas nem comem. Mas querem que os outros sejam fortes. Querem que Saul se fortaleça. Querem que o acampamento, se fortaleça. Mas ele não come. E há outros que comem, mas não dão para os outros. Isso está errado. Por quê? Porque é um acampamento que precisa de você. Sua casa precisa de você. Se você é um Davi, o futuro do acampamento vai depender do quanto estarás disposto a alimentar e trazer para o acampamento o pão que dará força. A palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo. O pão é para aqueles que querem combater contra os filisteus. Contra as obras do diabo. O pão é para os israelitas, simbolicamente representando os que querem de Jesus. Mas nem todos os que acampam em Israel são verdadeiros israelitas. Porque há soldados e soldados. Há soldado e soldados. Vamos continuar? No versículo 20, olha que diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga, olha aí, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. O que diz a palavra de Deus, meus amados? Que de madrugada, Davi, ele pegou a carga que Jessé lhe pediu carregar e partiu debaixo do comando da sua autoridade.
Isso é submissão. Porque há pessoas que vão para o combate sem sequer ter tido orientação e comando de uma autoridade instituída por Deus para lhe instruir e para não apanhar por parte de Golias. Então, mais uma coisa. Você quer ser um Davi? Vejam as características no qual Davi chamou a atenção de Deus. Davi não era preguiçoso. Não era preguiçoso. Ele foi de madrugada, ele não demorou, hein? Quando o pai diz faz alguma coisa, faz isso, ele não demorou o dia seguinte, ele fez. E não era preguiçoso porque a Bíblia diz que ele carregou a carga, ele tomou a carga. Que o pai, que Jessé, que a autoridade, colocou sobre seus ombros. E há pessoas que reclamam. Há pessoas que reclamam porque não tem tempo de discipular, porque não tem tempo e começa a reclamar, enfim, é muita carga. Já sou pastor e além disso, estou cuidando da minha casa, vou ter que cuidar também do acampamento de pessoas. Atenção, amados vinhateiros. Sempre alegrem-se de você assumir a carga que Jessé lhe manda fazer com muita alegria, porque Davi foi Davi, porque Davi fazia com alegria ao Senhor e para a adoração do seu Deus. Davi, ele não era preguiçoso, acordava de madrugada e carregava cargas, e além disso, era submisso à sua autoridade sem questioná-la. Qual rei ungido por Deus não aprendeu a se submeter às autoridades antes de exercer sua função de reis, meus amados? Pois para reinar em casa, tem que ter moral, Davi. Se você quer que Deus esteja com você, pois não é apenas, meus queridos, cantar ou saber tocar harpa. Porque muitos dizem, eu também sei tocar como Davi. Toca, mas os demônios não saem. Eu tenho tudo aquilo que Davi tem. Não, tem todas as características visuais, mas não espirituais. E querem enfrentar Golias e se dão muito mal. Se você quer que Deus esteja com você, não é apenas cantar, ou não é apenas tocar harpa. Porque da harpa de Davi saía a virtude divina. Por quê? Porque atrás de um músico como Davi, havia um estilo de vida no qual Deus se agradava. A submissão de Davi, a ausência de preguiça de Davi. O serviço de Davi é em querer servir os que lutam no seu acampamento. E há pessoas que dizem ser Davi, mas em vez de trazer pão para os hebreus, para fortalecê-los, sabe o que eles fazem? Ele traz o pão para Golias. Em vez de Davi, que se diz Davi, tá? Trazer pão para o acampamento israelita, esses que ousam dizer que Deus está com ele, vão trazer pão para Golias, para os filisteus. E às vezes, inclusive para os dois.
Um dia alimenta Saul e seu acampamento, e outro dia alimenta filisteus e Golias. E esses dizem, e ousam dizer, eu sou de Deus. É possível fazer isso, pastor Cris? Sim. Quando Davi é infiel e não está aonde deveria estar. Essa pessoa quer ser israelita, nutrindo os filisteus. Fala sério, né, gente? Fala sério. Quando um crente nutre Golias, Golias se fortalece ainda mais. E qual é o pão que Golias come para se fortalecer? O pecado. Quando tu pecas, deliberadamente, tu dá pão. Tu concede força à opressão. Tu concede força a Satanás para ele usar essa força contra ti mesmo. Você quer que Golias diminua de tamanho? Ou você quer que ele cresça em tamanho? Então, eu te dou uma dica nessa noite. Se tens ouvidos para ouvir, pare de alimentar Golias. Pare de alimentá-lo com dúvidas. Pare de alimentá-lo com sua imprudência. Pare de alimentá-lo com sua falta de posicionamento. Ou seja, ou acampa do lado dos filisteus, ou acampa do lado dos hebreus. Porque a Bíblia diz que havia um vale, que é o vale de Elá. E não pode os acampamentos adversários estarem no mesmo lugar. Porque o que separa um acampamento do outro é um vale. E se você não se posiciona dessa forma, pois serás vomitado por parte de Deus. Ou és amigo do mundo, ou és amigo de Deus. Por acaso não é isso que a Bíblia diz? Agora presta atenção. O acampamento que você escolherá acampar, pois determinará quem irás tu alimentar. E assim, vai determinar o tamanho que Golias terá. Isaías 54, versículo 17, olha que diz, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quem servo do Senhor viverá isso. E para ser servo do Senhor e experimentar que não há arma forjada contra ti, não há Golias, nem tamanho que se levantar em intimidação contra ti, que venha prosperar contra ti. Não há. Se aprendes tu a servir o Senhor com o estilo de vida e princípios que a Bíblia ensina. Se você para de alimentar Golias pelo seu medo do amanhã, porque o pecado o faz crescer, então, certamente, Golias vai perder suas forças. Como Jesus venceu Golias no deserto, venceu Satanás no deserto? Está nos evangelhos, onde ele ficou 40 dias em jejum. De que forma Jesus venceu Golias? Jejuando e orando. Pois para vencer Satanás é necessário aprender a ser forte no Espírito. Porque a arma do crente está na força do seu Espírito e não segundo a força da sua carne ou do seu braço. Então eu lhes falo nessa noite, quem tens alimentado mais?
Quem? Tu e a tua igreja? Os teus irmãos? Ou Satanás, Golias e o reino das trevas? Aqueles que não querem servir a Deus. Pois eu lhes falo nessa noite que muitos sofrem hoje porque a ira dentro de casa tem alimentado Golias. A preguiça tem alimentado Golias. A murmuração tem alimentado Golias. E a desonra também tem dado força a Golias a agir para confrontar o acampamento do povo escolhido de Deus. Pois muitos reclamam porque Golias não para. Pastor Cris, Golias não para de me oprimir. E porque não consegue se desfazer dele? Então, eu lhes digo para essas pessoas, obedece de vez. Já, agora. Porque essa é a sua preparação para vencer Golias e vencê-lo. Vamos recapitular? Primeiro, sai do acampamento dos filisteus. Decide quem tu quer servir. Saia tu do acampamento dos filisteus. Seja radical. Abandone o mundo e tudo naquilo que pode te prender do mundo. Abandona. Segundo, busca pão. Busca pão, a palavra de Deus, para te fortalecer, Davi, e fortalecer os da tua casa. Terceiro, submete-te a Jessé, Davi. Quarto, não seja preguiçosa. Não seja preguiçoso, mas esforça-te. Esforça-te a buscar, a servir o reino de Deus. Quinto, esteja feliz. Esteja feliz com o pequeno pasto que Deus te deu. Ama e cuida das tuas ovelhinhas. Reina na tua casa antes de querer reinar em Israel. E eu termino no versículo 21. Olha que diz: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. O quê? Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Todos. Os israelitas diziam entre si: você viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Tremenda passagem. Davi chegou com os pães, entregou a quem deveria ter entregado e de repente, quando Golias começou com seu desafio, sua opressão, Davi ouviu. Davi ouviu e, além disso, ouviu duas pessoas conversando, dizer: tem recompensa lá, viu? Saul diz que quem enfrentar Golias, que tem peito, quem tem coragem de enfrentar Golias, vai ter recompensa. Recompensa. Por acaso, não haveria recompensa se você derrotar Golias?
se você conseguir derrotar o Golias que hoje eu vos ensino a derrotar? Não haveria recompensa se você vencer a tentação, por acaso? Não haveria recompensa se você vencer a provação? Quais recompensas, Pastor Cris? Olha o que diz a Bíblia. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto a Israel a família do seu pai. Ou seja, por acaso, quem não vencer Golias cada vez que ele vier contra a sua vida, não terá recompensa por parte do rei dos reis? Por parte de Saul tem, e também por parte do rei dos reis, haverá sim uma recompensa. As ruas de ouro e herança do pai não seria grande riqueza? E por acaso o pai não daria seu filho em casamento para todos aqueles que vencer Golias? Jesus Cristo? Por acaso os vencedores de Golias não se assentariam na mesa do Cordeiro para celebrar a boda, o casamento? Glória a Deus! E não seríamos nós isentos de imposto no céu, porque toda a nossa dívida já teria sido paga? Pois eu termino, meus amados, com isso. E eu lhes digo que quem vencerá Satanás, porque teria aprendido a ser um Davi nessa geração, aprendido a se defender pelas armas que a Bíblia ensina, pois esse, certamente, será herdeiro e co-herdeiro de tudo aquilo que o Rei dos Reis possui. Será herdeiro de tudo e não deverá nada para o Rei, a não ser o amor que ele deve entregar para seu Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Então, fecha seus olhos agora. Pai amado, essa palavra foi clara, porque não basta saber cantar, saber louvar, saber pregar, conhecer da palavra, ter pedra, ter funda na mão e assim não entender o estilo que um adorador deve ter para vencer o mal. E hoje à noite o Senhor nos ensinou a ter e a entender as características de um Davi vencedor. Que todos possam colocar em prática aquilo que hoje à noite estão recebendo. E que se há uma área que ainda não for tratada, ou porque não querem tratar, certamente, mesmo que estejam nesse acampamento, pois Saul continuará sendo Saul. E mesmo que haja Davi, pois Davi vencerá, mas Saul não. Saul terá medo, mas Davi lutará para a sua recompensa eterna. Eu louvo o Senhor e lhe agradeço por essa palavra, pois despertam todos aqueles que ainda não entenderam o real propósito delas. E assim, por preguiça, por negligência, ou até mesmo por ignorância, não tiveram ninguém para lhe ensinar
a viver como um vencedor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Amém e amém.